Preciosos irmãos, a paz do Senhor, eu quero falar sobre a Igreja do Senhor Jesus. A igreja que eu estou me referindo é aquela igreja da Bíblia Sagrada, a Igreja Universal Assembleia dos Santos, a qual o Senhor Jesus Cristo comprou pelo seu precioso sangue. Está chegando o fim dela na terra. O arrebatamento está para acontecer. Quando vemos hoje o que está acontecendo no meio religioso, no meio gospel, é lamentável, mas tudo já estava previsto na Bíblia Sagrada. Jesus Cristo disse, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? O seu discípulo, o apóstolo, que se tornou apóstolo depois da morte do Senhor Jesus, o apóstolo Pedro disse sobre os escândalos que iria acontecer no meio evangélico. 2 de Pedro, capítulo 2. O apóstolo Paulo disse também que no fim dos tempos haveria homens amantes de si mesmo, presunçosos, arrogantes, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e às mães. É o que nós estamos vendo nesse dia. Famílias brigando, famílias processando uns aos outros. Por causa do quê? Por causa da igreja. Não é a igreja de Cristo, é por causa da sua própria igreja que eles fundaram. O escândalo está tomando de conta. Nós vemos isso quase que todos os dias. Está havendo racha nas supostas igrejas evangélicas. E muitos, sem ter o discernimento, se entristecem e param, ficam envergonhados e muitas deles, muitas vezes, ficam estacionados e não querem saber mais do Evangelho. Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é puro, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é perfeito. Os homens é que maculam, os homens é que dão escândalo. E olha o que vemos, o apóstolo Paulo disse, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. 1 de Coríntios, capítulo 15, o verso 50. O apóstolo Paulo recebeu do Senhor a revelação sobre o arrebatamento da igreja. E ele deixou dito para o povo de Deus. Lembra que o Senhor também já tinha avisado quando disse lá, em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas? Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde esteja, estejai vós também. Esta palavra do Senhor Jesus Cristo é a fiel profecia, que é para a igreja fiel do Senhor na terra. E a igreja fiel do Senhor na terra não é essas as quais conhecemos os nomes, mas é contida de seres humanos que pela fé entraram para esta graça preciosa, em resposta ao convite do Evangelho. Porque está escrito lá no livro do Apocalipse, capítulo 3 e verso 10, que Jesus Cristo, ele mesmo, Jesus Cristo, comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas, e para Deus ele fez reis e sacerdotes. Esta é a igreja fiel do Senhor Jesus Cristo, que se chama a Igreja Universal dos Santos do Senhor Jesus. Não está na frente de nenhum prédio, de nenhuma casa, mas é a igreja bíblica que será arrebatada. É claro que quando o arrebatamento acontecer, acredito que crente de todas as denominações irão ser arrebatados, porque estão firmados na palavra de Deus. Nós temos de criar raiz, não é na igreja onde congregamos, mas é na palavra de Deus. Aqueles que são arraigados na palavra de Deus não serão enganados, não serão manipulados,
porque eles depositaram e depositam a sua fé, a sua confiança na palavra preciosa do Senhor Jesus Cristo. E foi Jesus que disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Cabe a nós hoje, nesse tempo de crise, nesse tempo de desamor, onde as igrejas estão aí rachando, cabe a nós estarmos firmes em Cristo e nada mais. Que a graça e a paz seja abundante sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã. Que Deus os abençoe ricamente.